eu realmente acho que, no fundo, nós já entendemos muita coisa, nós já temos muita informação, muita leitura, muito estudo. E informação hoje é o que mais tem no mundo. Ainda mais agora com a inteligência artificial, ficou uma beleza. O que você quiser saber, você digita num desses canais, assim, nós vamos ter informação de primeira. Assim, você conversa com o conteúdo de autor de livro em alemão, que você não teria acesso, porque não tinha tradução, e ele conversa o conteúdo todo com você sobre o tema que você quiser, psicologia, filosofia, espiritualidade. E aí, se você não entendeu, você fala, explica, como se eu fosse uma criança de 10 anos. Aí ele explica. Olha como que está acessível a informação hoje. Nunca na humanidade a gente teve tanta informação disponível. E tem muita gente que também acredita que ter informação, ou seja, que conhecer, é suficiente para a gente poder mudar, para a gente poder saber. E isso acaba gerando outra crise. É a crise daqueles que entendem já um monte de coisa, mas não conseguem pôr isso em prática, não conseguem sustentar todo esse manancial de conhecimento, porque tem uma outra estrutura que ainda não acompanhou toda essa intelectualidade, que é a nossa estrutura emocional, que é a nossa estrutura do sentir, que ainda está funcionando em outra dimensão, em outro nível de realidade. Então, eu realmente acredito que nós precisamos dar as mãos entre a compreensão e o sentir para a gente poder caminhar e dar passos. Então, eu gosto muito das músicas porque elas vão abrindo os nossos canais do sentir, para que às vezes o que eu vou dizer aqui fique uma palavra, fique uma frase, e talvez isso seja suficiente para abrir uma pequena brecha na nossa forma de ver, abrir um pequeno espaço para que a gente possa ver diferente a realidade, ver diferente a nós mesmos. Se isso for possível, eu já me daria por satisfeito. Então vamos nós. Deu aí? Acho que você cortou o som. Um, dois, três. Tá chegando aí, aqui você cortou o meu retorno. Para mim tá chegando bem baixinho. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz,
preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, Deus caçador de mim. Nada a temer, senão o poder da luta. Nada a fazer, senão esquecer o medo. Abrir o peito, a força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Eu sou atroz, manso, feroz, eu, caçador de mim. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer, para adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer, para adorar. Estamos aqui, Senhor, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer, para adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer, para adorar. Estamos aqui, Senhor, estamos aqui. Ô, Carlos, obrigado. Cara, pedi só mais uma ajudinha aqui. Traz um pouquinho mais de retorno para mim, vê se não vai dar chiado. Para mim está chegando baixinho, mas eu acho que para vocês está bom. Né? Para mim é tão importante que o som chegue bem.
melhorou, beleza. Ótimo, obrigado. Virgem do céu, santa de amor, tem em vosso olhar toda a magia da luz que brilha no olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós o vosso amor. Dai paz, amor, felicidade. Aqui na terra onde andamos ao léu, fazer triunfar no mundo a verdade. Ó vós que sois a rainha do céu, Virgem do céu, santa de amor, tem em vosso olhar toda a magia da luz que brilha no olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós o vosso amor. Dai paz, amor, felicidade. Aqui na terra onde andamos ao léu, fazer triunfar no mundo a verdade. Ó vós que sois a rainha do céu, que a gente possa então abrir o nosso coração para esse amor de mãe que nos pega no colo, que nos olha com tanta ternura, sem nenhum julgamento, sem nenhuma condição para o amor. No fundo, todos nós
ansiamos por esse colo de mãe, principalmente nos momentos de aflição, de insegurança, de confusão, de conflito. Tudo que a gente precisa nessas horas é desse olhar de amor que descansa a alma. Então, com isso, eu também evoco a força das mães, de Dona Everilda, de todas as mães, de todas as mulheres, de Maria Madalena, que possam trazer mais uma vez para nós o despertar da sensibilidade, para que a gente tenha discernimento, para que a gente possa abrir o nosso coração para aquilo que realmente é o essencial, aquilo que realmente pode fazer diferença na nossa vida. Estamos muito distraídos, buscando em lugares que nunca vão ter, de fato, a nutrição da alma. Então, que a sensibilidade dessas vozes femininas, desses corações femininos, possam nos inspirar mais uma vez. Assim seja. E falando em vibrações femininas, eu vou cantar mais uma agora para Oxum.
Oxum, flor das águas, lava o meu coração. Beleza. Se deixar, eu fico só cantando, mas vamos falar algumas coisas também. Eu realmente acho que a música, ela vai abrindo caminhos, abrindo caminhos. E no fundo eu acredito que nós realmente temos os caminhos e as respostas para tudo que a gente precisa. Vocês já ouviram falar isso? Sabe, há quanto tempo isso é dito para a humanidade? Que nós temos as respostas e os caminhos dentro de nós para todos os nossos conflitos. Há milênios, há muito antes de Cristo, já se falava que o caminho é para dentro, é para a gente se conhecer, é para a gente se escutar, é para a gente acessar uma fonte de sabedoria interna, que aqui, toda vez que a gente fizer isso, nós vamos ter o que a gente precisa. Hoje eu estava pensando muito numa forma de expressão que os evangélicos usam muito, quando eles dizem assim: Deus é fiel. Já ouviram? Claro, né? Vocês acham que é fiel mesmo? É fiel a quê? A quê que ele é fiel? Ao seu time? Se for o Brasil, se for o galão da massa também. A quê que Deus é fiel? O que sobrou para ele ser fiel? Ah, ele é fiel porque eu rezei muito, aí deu certo. Aí eu senti que Deus me ajudou, porque fez acontecer aquilo que eu queria. É isso mesmo? Então ele é fiel quando ele faz a minha vontade? Fiel às suas leis. As suas leis, né? Que leis são essas? Conhecemos essas leis de amor? Alguém ousa dizer que conhece isso? Nós não conhecemos. Nós não conhecemos. Mas eu fiquei pensando que na prática, então a gente fala assim, ele está sendo fiel a alguma coisa que eu não entendo. Ele está sendo fiel a alguma lei que eu preciso acreditar, que está caminhando, que é tudo. Vou ter que ter uma fé de acreditar que tudo que está acontecendo está a serviço de uma melhoria, de um desenvolvimento, mesmo que não pareça à primeira vista. Na prática, né, isso pode parecer distante, e aí fica para cada um uma ideia, um caminho de fé, que é uma interpretação do que está acontecendo. Então, se a gente liga, o noticiário vai mostrar um caos. A humanidade é o que vende, né? Porque se eles forem noticiar as coisas boas que estão acontecendo o tempo todo, sabe o que acontece? Não dá ibope. Aí eles entenderam que é melhor não noticiar muita coisa boa. Noticia um pouquinho só. Porque o que vende mesmo é sangue. E aí então é o que a gente acha que é o mundo, é o que a gente acha que está o mundo, mas é o que está se dando destaque. E aí quando a gente olha para isso, algumas pessoas podem dizer, está tudo perdido,
E outras pessoas podem dizer, está tudo em processo de transformação, de acordo com a interpretação de cada um. Mas eu fico pensando na prática, na nossa vida, no nosso dia a dia, aonde a nossa fé pode realmente nos ajudar. O tema hoje é justamente autoestima. Para mim, quando a gente cantou aqui a música de Maria, nos dai paz, amor e felicidade, eu acho que poucas coisas para mim me fazem tão felizes do que eu estar de bem comigo. Então, para mim, autoestima é eu estar de bem comigo. Autoestima é a maior felicidade. Só que essa autoestima, ela está baseada em quê? Se for baseada em comparação com as pessoas, se for baseada em ter atendida a minha vontade, ou seja, quando meu time ganha, aí eu estou com autoestima alta, né? Quando as coisas dão certo para mim, eu estou com autoestima alta. E aí quando não dão, quando meu time perde, ou quando algumas coisas não estão acontecendo de acordo com a minha vontade, eu já começo a me sentir mal. E aí entra uma relação que ela é inseparável. A relação que a gente tem conosco e a relação que a gente tem com Deus. O tempo todo nós vamos estar fazendo essa relação aqui. Então, se a nossa autoestima, se a nossa fé, se a nossa relação com Deus depender de tudo estar de acordo com a nossa vontade, o que vai sobrar? Dúvida, vai sobrar desconfiança e baixa autoestima toda vez que não for possível que essas minhas vontades sejam atendidas. Um exemplo disso. Uma vez eu estava num grupo e uma pessoa soltou no grupo um pedido de corrente de oração. E esse pedido de corrente de oração era para um menino, para ele melhorar, porque ele estava internado no hospital. E aí estava todo mundo confiante que ele ia sair dessa, e pedindo a oração de todos para ele sair dessa. Eu não consegui entrar nesse grupo de oração, porque eu não sei se dentro dessas leis de amor, o melhor para esse menino e para essa família é que ele saia dessa. Eu não sei. Do ponto de vista humano, é claro que parece muito bom. Se fosse meu filho, tudo que eu queria é que ele saísse dessa para a gente continuar juntos. Mas olhando de um lugar mais impessoal, menos apegado às nossas vontades pessoais, a verdade é que nós não sabemos. Quem acha que o melhor para Jesus seria passar pela crucificação? Do ponto de vista pessoal, isso não faz sentido nenhum. Alguém aqui se habilita a um destino como aquele? Olha a contradição que fica na nossa mente como cristãos, quando a gente tem como nosso modelo alguém que foi passado para nós a ideia de que ele se entregou a esse destino de sofrimento e morte. Então, nós estamos construindo uma ideia de vida, construindo uma fé em Cristo, mas nós ainda não entendemos profundamente essa mensagem. Isso faz com que a gente
Confie em Deus e desconfie de Deus. Porque eu confio em Deus e desconfio quando as coisas podem me mover para lugares onde eu venho a sofrer. Então, se Deus for fiel no sentido de estar me trazendo só aquilo que parece bom para mim, esse Deus, ele não vai servir. Nós precisamos de uma outra imagem de Deus e uma outra relação de fé. Então, o que hoje eu penso, né, dessa fidelidade é que nós estamos investindo no lugar errado. A gente ainda acredita que as coisas aqui fora tinham que ser diferentes para que eu ficasse bem. Como se as causas do meu sofrimento estivessem aqui fora. Como se a causa da minha baixa autoestima fosse eu não estar tendo no mundo um lugar de reconhecimento. Então, se a gente puder trazer um outro relacionamento, onde o que tem que mudar não seja o que está fora, mas a nossa forma de olhar para o mundo, a nossa forma de olhar para nós, aí sim eu começo a desenvolver um outro tipo de oração, um outro tipo de relacionamento com Deus. Não um pedido de uma oração para que Deus resolva, para que Deus conserte, para que Deus mude aquilo que está aqui fora, sabe? Mas para que mude o meu olhar a respeito do que está acontecendo aqui fora. Então, quando a gente vê alguém sofrendo, que a gente ama, ou quando a gente está sofrendo, o nosso desespero é querer resolver as coisas para o sofrimento acabar. Então, muitas vezes nós vamos pedir e nós vamos buscar soluções para que isso tudo resolva. E se isso tudo for parte de um processo de transformação, que a gente mesmo já disse sim, e na hora que vem a desordem, o caos, as dificuldades, a gente começa a se debater com a realidade e com a experiência. Então, nós somos muito pouco tolerantes ao desconforto. Eu era muito fascinado com as histórias dos primeiros cristãos que eu lia nas literaturas espíritas, principalmente através de Emmanuel e tantos outros que trouxeram essas histórias assim da postura desses primeiros cristãos. É uma coisa assombrosa, essa é a melhor palavra para definir a postura de fé daqueles homens. Assombrosa, porque eles não tinham medo, só que isso foi construído. Pedro morria de medo, mas 30 anos depois, trabalhando em cima daquela proposta, o medo se foi. E aí não importava para eles se eles iam ser presos, se eles iam ser mortos. Eles estavam completamente entregues. Porque o centro da estima deles não estava ligado ao corpo. Não estava ligado à imagem do ego. O centro da estima deles estava ligado em estar fazendo aquilo que faz sentido para a alma. E é esse o convite do nosso encontro hoje. A autoestima não tem nada a ver com a sua imagem no mundo. Não tem nada a ver de como você está sendo bem visto ou mal visto no mundo. Jesus era super mal visto por muita gente, principalmente depois que ele não atendeu a expectativa dos judeus de ser o Messias guerreiro,
que eles esperavam para libertar o povo judeu da opressão romana. Quando ele disse, não, eu não vou fazer o que vocês querem. Olha o que ele estava dizendo com isso, gente. Ele disse assim, eu não vou entrar para partido político. Eu não vou me meter nessa confusão do mundo. Isso não me interessa. Não me interessa. O que eu vim trazer para vocês é outra coisa para ser acessível em um outro lugar. Então ele disse, eu venci o mundo. Ou seja, o mundo, ele não me pega mais com essas seduções. Seduções de te dar um lugar. Olha, eu vou te dar poder. Olha, eu vou te dar reconhecimento. Isso para ele não fazia o menor sentido. E aí, se a gente pensar do outro lado, olha, se você não ceder, nós vamos te destruir. Não importa também. Então, ele não estava nem seduzido pelas belezas do mundo e nem estava se sentindo ameaçado pela crueldade do mundo. Por isso ele disse, eu venci o mundo. Ou seja, eu não estou mais em função de corresponder ao que o mundo espera de mim. Enquanto a gente estiver em função de corresponder ao que o mundo espera de nós, nós vamos estar exaustos, muito cansados e com a baixa autoestima no pé. Porque nós nunca vamos ser suficientes. Nunca vai ser suficiente o que você faz para ser perfeito para o mundo. E é esse o anseio infantil que a gente construiu para tentar lidar com uma ideia de adaptação. Todos nós, em algum momento, a gente tentou e ainda tenta se adaptar ao mundo. Ou seja, a ser o que esperam de nós para gostarem de nós. Perceba, na sua família, na relação com seus pais, no seu trabalho, nas casas espirituais. Todos esses lugares, eles têm um padrão. Aqui nessa casa também tem um padrão. Eu acho legal que eles recebem gente de fora que não fazem parte, que aí quebra um pouquinho o padrão. Mas quem trabalha e vive aqui tem um padrão de como é o ideal para estar aqui. Toda família tem um padrão. Toda família tem um sistema de valor que ou a gente se encaixa ou a gente vai sofrer a sensação de não ser bom o suficiente, de não pertencer. Vocês já sentiram essa sensação de não pertencer, de não fazer parte, de estar inadequados? Muita gente sente, é tão ruim que uma criança ela não suporta isso. O adulto ele ainda pode ter uma condição de questionar, né? Quando alguém se separa às vezes de um casamento, às vezes é uma forma de estar rompendo alguns padrões e dizer, olha, eu quero uma outra forma, um outro sistema de vida. Ele já tem uma condição de raciocinar e de fazer uma escolha. A criança não tem. A criança, ela vai fazer de tudo para poder pertencer. Ela vai fazer de tudo para poder ser bem vista. Ela vai fazer de tudo para poder ser alguém nesse sistema. Porque se ela não for alguém, ela não vai existir. Então, todo nosso conceito de construção de autoestima, ele está baseado numa ideia de estar dentro de alguns padrões. E esses padrões têm a ver com a nossa religião, têm a ver com a nossa cultura. Por exemplo, alguém que nasce na China, ele vai ter outro tipo de padrão, outro tipo de sistema para poder fazer parte, bem diferente do nosso.
Aqui mesmo no Brasil é tanta diversidade que, dependendo de onde a gente nasce, já é tão diferente, né? Se a gente pega o Nordeste e o Sul do país, são praticamente dois países diferentes, culturas muito diferentes. Mas cada um desses lugares, eles vão dizer para nós o que é o certo. Cada religião vai dizer o que é o certo. Cada família, com seus valores, vão dizer o que é o certo. As nossas rodas de amigo. Tudo isso vai estar construindo um ideal de ser. E a gente vai começando a acreditar que eu só vou ser uma pessoa legal se eu estiver dentro desses padrões. Isso não tem saída e não tem fim. Enquanto isso for o nosso propósito, e às vezes ele é o nosso propósito sem consciência. Então, a primeira coisa que eu estou trazendo para vocês é um convite de consciência do que vocês têm buscado. Do que vocês têm buscado hoje na vida de vocês. O que tem sido o maior anseio de vocês hoje? E muitas vezes que eu acompanhei pessoas na escuta profunda de uma pergunta como essa, várias vezes eu cheguei em lugares, em respostas, que o que essas pessoas diziam querer, no fundo, tinham mais a ver com o desejo dos pais delas do que delas. Ou seja, no fundo, o desejo de toda criança é atender o desejo do pai, é atender o desejo da mãe. Sendo a boa menina, sendo o bom menino. Porque é isso que a criança entende rapidamente, que ela precisa para poder se sentir bem. E o que há de errado nisso? Não, isso não há errado, isso é a forma com que a gente constrói as nossas relações humanas. Eu só estou dizendo que isso é humano demais. E por ser humano demais, nós vamos chegar em alguns lugares que nós não vamos caber mais nesses padrões que construíram para nós. Porque eles não passaram pela nossa construção. A gente não teve tempo de perguntar se eu quero realmente ser assim, responder desse jeito. Eu simplesmente via minha mãe respondendo assim e reproduzia. Eu via meu pai respondendo assim e reproduzia. Eu conversei com uma pessoa uma vez que ela estava super estressada, porque ela chegava do trabalho mais ou menos umas quase 10 horas da noite, e aí ela chegava em casa, morava com a irmã, um filho, e eles por ali, fazendo lanche, vendo televisão, e ela chegava, pegava a vassoura e ia arrumar a casa. 11 horas da noite ela estava arrumando a casa. 11h30 da noite ela estava xingando os folgados que não ajudavam ela a arrumar a casa 11h30 da noite, varrendo tudo. Essa pessoa, ela estava uma pilha. E aí um dia eu perguntei para ela, mas por que você precisa, não tem outra forma, por que você precisa varrer a casa 11h30 da noite, depois de chegar do trabalho cansado às 10, e ainda brigar com todo mundo que eles não estão te ajudando a varrer a casa às 10 da noite? E aí naquele momento ela parou e lembrou de uma fala da mãe que dizia: eu não durmo com a casa suja, a casa tem que estar sempre limpa. Ela tomou aquilo como uma lei. Então, se ela não varresse a casa, ela ia sentir baixa autoestima. Como? Eu não estou sendo boa o suficiente para quem? Para mamãe. Para um ideal de mamãe que foi construído na cabeça. Na nossa cabeça tem um ideal de pai, tem um ideal de mãe. E o problema é quando a gente começa a entrar muito nesses caminhos espirituais, começa também a descobrir ideais espirituais de perfeição,
de como deveria ser para ser. Gente, é isso o que mais destrói a nossa estima. A gente está se exigindo ser alguém que a gente não é. A gente está se cobrando a dar conta de coisas que a gente não dá. E que às vezes a gente nem quer dar, mas se cobra como se tivesse que conseguir para poder se sentir bom. Nós estamos exaustos. Sabe de quê? De não ser a gente mesmo de verdade. Então, autoestima significa para mim, né, nesse estudo de hoje, talvez se eu vier aqui semana que vem para falar do mesmo tema, eu traga um caminho diferente. Mas hoje, autoestima representa espontaneidade. Não sei se vocês já tinham feito essa associação. Uma pessoa com autoestima é uma pessoa espontânea. Uma pessoa que ela é ela mesma. Olha se não faz sentido. As pessoas mais interessantes que eu acho de ouvir, de me relacionar, são as pessoas que elas são elas mesmas. De verdade, elas são naturais, sendo elas. É uma delícia estar perto de gente assim. Porque ela te inspira a também ser você, naturalmente. Quem é assim hoje, gente? As crianças são assim. Vinde a mim, os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. As crianças, elas são a inspiração de Jesus para poder nos ensinar o que é estar no reino da autoestima, no reino dos céus, no reino da paz, no reino da felicidade. Porque uma criança, antes dela começar a sofrer o processo de adultização, antes dela começar a se questionar, ela simplesmente é. Ela simplesmente brinca. Ela simplesmente vive. E aí ela vive a tristeza, ela vive a raiva, ela vive a dor. Ela está livre para ser e mover com a existência de uma forma completamente espontânea. Aí começa as palavras dos adultos dizendo: olha, perigoso você ser assim. Olha, você tem que ser forte. Olha, você não pode chorar. Olha, você tem que ser forte. Que mais? Tem que ser perfeito, né? Para mim era assim: você tem que trabalhar. Homem, trabalha. Não pode chorar e trabalha. Então eu era um adolescente, eu estava assim, porra louca na vida. E aí começava a vir essas palavras. Olha, só que naquele momento eu não estava pensando nisso, mas depois aquilo ali chegou para mim de uma forma que mesmo quando era o meu momento de descanso, eu estava pensando em trabalhar. Conhece alguém assim? Sônia Diniz. No momento que era para tirar férias, a gente pensa assim, bom, agora que eu estou de férias de um trabalho, eu posso trabalhar com outro. Que é isso? Por mais que a gente ame, porque eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço, não estou falando disso. Eu estou falando de excessos, de atropelos,
Porque esse trabalho ele não está só em função de atender a nossa realização, ele está em função de atender a essa imagem ideal de ser bom. Jesus recusou esse título. Quando alguém falou, bom mestre, ele disse, bom, não. Mestre eu sou. Bom, não. Ele recusou. Porque se ele aceita isso, essa pretensão de ser bom, ele vai começar a se cobrar. Ele renunciou a isso e disse, bom é Deus, eu não. Mas nós, se ainda estarmos tentando ser esses ideais, nós vamos estar sempre cansados, sempre desgastados, porque vai estar sempre insuficiente, até que a gente se renda e diga, eu faço o que eu posso. E quando eu estiver cansado, essa é a sabedoria da vida. Quando eu estiver cansado, eu durmo. Quando eu estiver com fome, eu como. E começar a agir com referência ao que a gente está sentindo e não ao tempo todo ao que a gente acha que tem que fazer para poder ser alguém. Consultar essa sabedoria interna e viver mais de acordo com o ritmo orgânico é o maior desafio do nosso tempo hoje. A gente vive atropelado pelo relógio. Eu me atropelo com o relógio. É atividade de hora em hora, o dia inteiro, a semana inteira. Se não tiver espaços, a gente mal respira. Chega em casa exausto. Cai na cama, começa outro dia de novo. Sem espaço para poder sentir. O que eu quero fazer? Sabe? O que hoje eu preciso? Então, não existe autoestima sem abertura para a gente se escutar. Porque a autoestima não é uma coisa pronta. Ela é uma abertura constante para que a espontaneidade do ser possa nos guiar para os caminhos que mudam o tempo todo. A gente às vezes queria a certeza de um caminho para a gente poder se apegar e dizer, vou para cá, vou fazer isso que vai dar certo. E o que a gente vê na prática é que não existe um caminho certo. Quantas vezes a gente pôs expectativa em um caminho, em um relacionamento, em um caminho espiritual, em um trabalho. E depois a gente viu que as mudanças, elas aconteceram e aquilo se desconstruiu. Então, poder se abrir para escutar aquilo que a cada momento o nosso interno pode nos guiar, é o que vai garantir que a gente esteja mais perto de nós. Ou seja, quanto maior autoestima, maior escuta da nossa verdade interna, que é algo que muda a cada momento, mas maior abertura para a gente se escutar. Quanto menor autoestima, menos espaço eu tenho para escutar e mais rígido eu me torno em ter que atender padrões. Mas no fundo, quanto mais honestos a gente for conosco, mais nós vamos perceber que a gente não cabe em padrões. Não tem como a gente viver fora do sistema, mas eu preciso saber que nenhum sistema familiar, religioso, nenhum sistema humano vai ser suficiente para poder abarcar tudo que eu sou. Ou seja, nós vamos estar sempre se sentindo inadequados.
em vários momentos. Só que a gente começa a achar que esse é um problema nosso. Ou seja, que eu devia ser melhor para poder me adequar ao sistema. E o que eu estou trazendo é um questionamento para vocês de que às vezes autoestima não se trata de ter que ser melhor. De ter que ser melhor para caber nos lugares. Para poder continuar cumprindo a ideia de um papel ideal. Mas talvez seja a gente se escutar para poder ouvir de fato o que eu quero, o que eu preciso nesse momento. Então, Jesus ouviu muito isso dentro dele, quando todo mundo criou um papel para ele. Qual era o papel dele? O Salvador do povo judeu. E todo mundo foi na porta da casa que ele estava, gritando o nome dele, esperando que ele assumisse esse papel. Ele tinha todo o poder, todo o apoio. E ele disse: não, escutando a minha alma, eu não caibo, eu não me adequo a esse papel, não é isso. E ele disse: não. Então, autoestima é a gente estar sendo fiel a nós mesmos. Vamos voltar à fidelidade? Será que a gente pode pedir ajuda a Deus? Não para consertar as coisas aqui fora para que eu me sinta melhor, mas eu posso pedir a Ele ajuda para poder ser mais eu mesmo, para poder escutar a minha verdade. Nesse sentido, a verdade do Espírito é diferente da verdade do ego. Vamos fazer essa distinção? O ego, essa dimensão humana da nossa personalidade, ela quer uma coisa, e o nosso espírito quer outra. Talvez o ego, o nosso ego, o ego de Jesus, poderia ficar muito feliz com todo aquela aprovação. Imagina um monte de gente batendo palma na porta da sua casa e gritando seu nome, né? Feliz com você, querendo que você represente esse povo, né? Quando você canta uma música e as pessoas aplaudem, não é bom, não? É ótimo. Quando você é reconhecido pelo que você está fazendo, é ótimo. O ego quer reconhecimento. O ego, ele quer ser bem visto. O que mais que o ego quer? Ele quer segurança. Ele quer estar no controle o tempo todo. E a alma? O que a alma quer? Então, a autoestima para o ego é estar no controle, ser reconhecido, ter segurança. E é isso que a gente fica buscando e nunca vamos ter controle suficiente, nunca vamos estar seguros o suficiente e nunca vamos ser reconhecidos o suficiente. Porque aquelas mesmas pessoas que aplaudem, elas vão te julgar tomate. Elas vão te julgar tomate na primeira vez que você disser algo que esteja em desacordo com o que eles esperam de você. Na primeira vez, vocês sabem disso. E o que a alma quer? O que representa a autoestima para a alma? Liberdade de ser. Olha como é escutar isso. Isso é um pavor. Autoestima para a alma é escutar e atender a nossa voz interior. Existe uma voz aqui dentro que sabe a direção. A voz do Espírito sabe a direção. E é isso que toda vez que a gente pedir a Deus para poder me dê
a visão espiritual dessa situação. Me ajude a olhar para essa situação com os olhos do Espírito. Toda vez que a gente fizer isso, e de fato for a nossa escolha, nós vamos ter aí um Deus fiel, uma oração sendo atendida. Sabe? A oração que fala assim, pedi e obtereis, já ouviram? Pedir e obtereis o quê? É a mesma pergunta, ele vai ser fiel a quê? Vocês acham que é qualquer coisa que pedir que vocês vão obter? Claro que não. E que bom que não, porque ia ser uma ruína. Se a gente fosse atendido em todos os desejos do ego, uma ruína para nós. Em que realmente a gente pode ser atendido de forma fiel? Qual é a verdadeira oração que pode construir uma relação de autoestima com a nossa vida? É aquela oração onde a gente pede ajuda para ver de um jeito diferente, para ver. Essa oração, toda vez que nós fizermos, de todo o coração, nós vamos ser atendidos. O problema é que a gente pede para que as coisas mudem fora e não para que o nosso olhar sobre as coisas, para que a nossa interpretação sobre as coisas mude. E toda vez que isso for feito, nós vamos ter uma resposta. A gente não fica sem resposta quando a gente ora da maneira correta. E quando eu digo eu quero ver, como o cego que Jesus encontra um cego no meio do caminho. Aí sabe o que ele pergunta para o cego? O que você quer? Não estava óbvio, não? Mas ele pergunta. E o cego responde, eu quero ver. E aí ele diz, tua fé te salvou. Se você quiser ver, você vai ver as coisas de outra forma. Só que para isso você vai ter que soltar a velha forma com que você está vendo as coisas. E parar de querer forçar a vida a se enquadrar na sua velha forma de ver. Isso não é fácil. Isso pede para nós uma renúncia. De que não seja feita a minha vontade. Mas qual é a forma de ver essa situação para que eu fique em paz? E às vezes a forma é justamente você renunciar. Ah não, absurdo, isso eu não abro mão. Então, enquanto você agarrar a isso, você está se agarrando ao inferno. Do orgulho, da mágoa. Você se agarra a isso. A velha forma de ver. E se esse olhar te pedir, solta. Se esse olhar te pedir, larga isso. Solta. A paz chega. Então a paz custa. A paz custa a renúncia dos desejos do ego. A paz custa. Se fosse fácil, todo mundo estava em paz. Se nós não estamos em paz, é porque nós ainda estamos nos agarrando a muitas expectativas e desejos que estão muito mais de acordo à autoestima do ego, de controle, de segurança, de reconhecimento, do que a autoestima da alma, do espírito, que pode ser resumida em eu poder viver de acordo com
o que o meu espírito pede para estar em paz. Não é fácil escutar isso, gente. Isso não vem pronto, igual digitar no Google ou no GPT. O que eu preciso agora, você digita em segundos, tem lá um texto. Sobre qualquer coisa que você quiser, vai ter uma resposta ali. Esse tipo de escuta, ele pede um pouco mais de aquietamento. E um pouco mais de vontade, de realmente querer ouvir. Não é uma coisa superficial, que está pronta como num letreiro. Nós temos um GPS interno. Só que esse GPS, ele vai indicar a direção, mas não é uma direção intelectual, clara, como um outdoor aqui dentro. Não, é um senso. Sabe, o mesmo senso que uma aranha tem para poder construir aquela teia, que vai dar para ela a condição de subsistência. De onde que ela tirou aquilo, gente? Que ela tinha que fazer aquele negócio perfeito? É de um senso interno. A aranha tem isso. Nós não vamos ter? Nós temos uma inteligência muito maior do que essa inteligência artificial aí. Nós temos uma inteligência orgânica, espiritual, a nosso favor. Só que nós não utilizamos, nós não sabemos utilizar isso. Mas toda vez que a gente consegue escutar o que eu preciso soltar e solto, isso é autoestima. Eu vou gostar mais de mim por estar sendo quem eu sou de verdade, do ponto de vista espiritual. Jesus abriu mão de tudo e não abriu mão de nada que era o essencial. Então ele continuou com a dignidade até o fim. Ele não perdeu nada, porque ele estava atendendo o tempo todo ao anseio da alma e do espírito. Significa o que ele viveu numa proporção, a mesma coisa que disser para nós assim, olha, nós vamos passar um fim de semana arrumando a casa, vai ser uma trabalheira. Aí nós vamos ficar só arrastando móvel, abrindo gaveta, limpando. Já fizeram isso? Para mudar de casa, você vai ter que primeiro bagunçar a casa e passar um tempo de sofrimento ali para poder ter um lugar melhor. Para ele era aquilo. Iam ser 3 dias de sofrimento, a casa bagunçando, mas ele sabia que, gente, depois ele volta. A mensagem da cruz não é o sofrimento. A mensagem da cruz é a ressurreição, onde ele passa por aquele processo e volta, e ainda volta e diz, gente, entendam, nada disso me afetou. Minha autoestima continua maravilhosa. Eu estou bem. Isso não me afetou. Isso é ele, tá? Pra gente é isso, é ficar um fim de semana tendo que trabalhar quando a gente queria descansar. Aí é quase uma crucificação. Ter que trabalhar no dia eleitoral, quem já foi obrigado a ter que trabalhar. São pequenos sacrifícios do ego. Para cada um tem uma proporção, mas é quando a gente precisa, por um tempo, renunciar a essa vontade imediata para poder atender a um processo que vai nos mover a uma nova mentalidade. Então, no fundo, para encerrar, todos nós estamos construindo uma nova mentalidade, bem devagar, cada um no seu tempo. Deus não tem pressa, a gente vai no nosso ritmo, mas estamos construindo uma mentalidade onde a nossa referência de autoestima seja mais espiritual, ou seja, atendendo aquilo que deixa a nossa alma em paz, do que a referência de uma autoestima do ego, que vai sempre trazer tensão, embora pareça bem vista aos olhos do mundo. Essa construção é um processo, gente, de anos, de décadas, de vidas, para que a gente possa realmente ter a segurança de ouvir e atender
a nossa voz interna. Porque essa voz interna é a voz de Deus nos chamando o tempo todo para ocupar o nosso lugar. Toda vez que eu ocupo o meu lugar, a verdade do meu ser, eu vou estar desfrutando de paz. Eu vou estar me sentindo bem. Mesmo que as coisas aqui estejam todas imperfeitas, cheias de pendência, mas está tudo bem. Porque sempre vai estar com pendência, sempre vai ter problemas. Mas eu estou bem. O ego precisa que tudo esteja bem para que eu fique bem. A alma, ela está bem, independente das circunstâncias. Porque a referência não é o que está acontecendo aqui fora. É como eu estou olhando para aquilo que está acontecendo aqui fora. Se o meu olhar é de paz, vai estar tudo bem. Mesmo quando tudo não esteja perfeito. E se eu não consigo ter esse olhar de paz, e eu não consigo, como ego Mateus, como ego vocês, esse é o momento da gente pedir a Deus, me ajuda. E Ele vai ser sempre fiel em nos trazer uma abertura de olhar, uma forma diferente de ver. É o que eu desejo para nós. Boa noite, muito obrigado a todos. Muito obrigada, Mateus. Amém? Pode levar um bocado de coisa de travesseiro, pode? Já pensar e pôr em prática. Muito bom. Esteja conosco mais vezes, sempre que puder. É uma alegria muito grande receber, tá? Nós estamos caminhando para o final. Eu tenho alguns que ainda não tomaram paz para eu guardar, tá? E aqueles que já tomaram paz após o encerramento estarão liberados. Então, é um momento de muita gratidão. Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode falar e pensar. Agradecer por estar num momento tão bom para nós, para o nosso crescimento, para essas reflexões para a nossa vida, que não tem, não tem como é pagar o cartão de crédito. Não tem preço. Então, aproveitemos sempre, levemos para casa essa mensagem e que realmente nos ajude nas mudanças que precisamos fazer. Pedimos a Deus, pedimos a Jesus, a espiritualidade que nos acompanha, que essa semana também seja repleta de paz, de realizações, de reflexões, e tenhamos uma semana extremamente proveitosa, feliz, sempre que for possível, e que estejamos juntos novamente.